Estás do lado errado da história, diz-se. Ouve-se na política, lê-se nas redes sociais, repete-se em debates ou em conversas pessoais. Estás do lado errado da história. Quem diz já fez o julgamento. A história tem dois lados, o certo e o errado. Estás do lado errado da história. Quem usa esta expressão pressupõe conhecer o futuro. E pressupõe também saber para onde a história se dirige. E pressupõe, obviamente, que está do lado certo da história e que as futuras gerações lhe vão dar razão moral. Mas é claro, notem, são sempre os outros que estão do lado errado da história. Ninguém diz, eu estou do lado errado da história. É sempre tu ou vocês estão do lado errado da história. Mas o texto bíblico que vamos ler hoje confronta-nos com a possibilidade que, por norma, ninguém considera, que é de sermos nós que estamos do lado errado da história. E por isso convido-os a abrirem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 4, que se encontra na página 14 das Bíblias à vossa frente. Gênesis, capítulo 4, e vamos ler dos versículos 1 a 8. Para quem nos visita, esta é uma das séries que nós temos seguido. Estudar o livro de Gênesis, estamos agora no capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, vamos ler os versículos 1 a 8. E diz-nos assim a palavra inspirada, infalível e inerrante do nosso Deus. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste e por que te descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Os versículos que nós acabamos de ler são a continuação da narrativa que nós temos estudado. Vejam a primeira palavra do capítulo 4. É um simples e. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Não é, notem, não é um novo começo, é a continuação da mesma história que só pode ser entendida com aquilo que nós vimos anteriormente. Mas quero que reparem o que é que mudou do capítulo 3 para o capítulo 4. Notem, em Gênesis 3, Adão e Eva estavam no jardim do Éden. Mas o capítulo 4 já começa fora desse jardim. No capítulo 3, estávamos no mundo antes da queda. No capítulo 4, o mundo depois da queda. O mundo afetado pelo pecado. O mundo que Israel vivia quando Moisés escreveu estas palavras. O mundo que tu e eu acordamos a cada manhã. Mas apesar do mundo afetado pelo pecado, notem como o capítulo 4 começa com base numa promessa. Lembram-se, Gênesis 3,15? Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Duas sementes, dois lados e uma inimizade declarada pelo próprio Deus. E é no capítulo 4 que esta inimizade acontece pela primeira vez, é representada pela primeira vez. E onde é que ela aparece? Não acontece entre nações, não acontece entre estranhos. Acontece dentro da própria casa. Dois irmãos, o mesmo pai e a mesma mãe. Dois irmãos diante do mesmo Deus. E é isso que Moisés quer mostrar a Israel e a nós.
E vamos procurar ver em 2 pontos: a fé, o arrependimento. Ponto número 1, a fé. Ponto número 2, o arrependimento. Vamos começar pela fé. Versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. No mundo pós-queda, notem, depois do pecado, somos lembrados da bênção que já tínhamos lido em Gênesis 1, 28. Frutificai e multiplicai-vos. Fora do Éden, Deus continua a abençoar e a dar vida. O capítulo 4 começa com a graça de Deus. E Eva sabe-o muito bem. Quando o bebê nasce, ela exclama, o que é que Eva exclama? Alcancei do Senhor um varão. Notem bem, do Senhor. Não diz, eu consegui. Não diz, é mérito meu, eu fui capaz. Entendem? Aquele bebê, aquela criança não foi conquista sua. Ela reconhece que foi uma dádiva do próprio Deus. Mas há mais ainda nestas palavras. Eva não diz apenas de onde veio o seu filho, mas ela nas suas palavras está a professar, está a confessar a sua fé e a sua esperança. Lembram-se? Deus prometeu, mesmo no meio do seu castigo, uma semente. Um homem que haveria de esmagar a cabeça daquela serpente má. E Eva, quando segura o seu primeiro bebé nascido no meio do pecado, num mundo quebrado, olha para ele e confessa, alcancei do Senhor um varão. Entendem? É uma afirmação de esperança e de fé em Deus. E vejam como tudo parece aqui jogar a favor de Caim. Ele é o primogênito. Ele é aquele que alcançou do Senhor. Sobre ele agora recai a expectativa das promessas de Deus. O seu pedigree, se assim o podemos dizer, está estabelecido na carne. Se naquele momento nós perguntássemos quem haveria de ser a semente prometida, a resposta pareceria mais ou menos óbvia. É Caim. É sobre Caim que recai aquela esperança. Entendam, nós já sabemos, ou a maioria de nós já sabe como é que esta história termina. Acabamos de ler estes versículos. Mas quando começamos a ler os primeiros 2 versículos, temos a esperança sobre Caim. Existe alegria, existe entusiasmo, existe esperança. E o texto continua no versículo 2. E teve mais a seu irmão Abel. Neste caso não temos nenhuma exclamação, não temos nenhuma profissão de fé. Temos apenas o seu nome. E o nome significa vaidade, no sentido daquilo que é passageiro. Um sopro de curta duração. Diz-nos o texto que os bebés cresceram. Um tornou-se pastor de ovelhas e o outro tornou-se agricultor. 2 ocupações legítimas e necessárias. 2 ocupações que faziam parte do plano original de Deus para o homem. Lembram-se? Lavrar a terra e dominar sobre os animais. Diz-nos depois neste contexto que estes 2 homens trazem ofertas ao Senhor. Não percam este detalhe tão significativo e maravilhoso. Porquê? Porque Caim e Abel estão fora do jardim. Mas o capítulo 4 começa com o pressuposto do relacionamento com Deus. De que Ele permanece. De que Deus não os amaldiçoou, nem o seu propósito de vida foi alterado. Eles foram criados à imagem de Deus. Eles foram criados para Deus e para lhe dar glória. Eles foram criados para ter comunhão com Deus. E mesmo no mundo quebrado, esse propósito permanece. E é por isso que eles trazem ofertas. Porque a adoração é a resposta apropriada da criatura ao seu Criador. Fora do Éden, por pura graça, ainda existe relacionamento com Deus e adoração. E reparem a quem é que eles trazem ofertas. O texto utiliza esta expressão, este termo importante, Senhor. Lembram-se do que nós já observamos inúmeras vezes? O Senhor é o nome da aliança. Não é um termo genérico. É o nome que Deus deu a conhecer de si mesmo. É o nome que Eva confessou no versículo 1. Entendem? Não é um Deus qualquer. Não é uma divindade genérica. Ao mesmo tempo que a adoração não é a invenção do homem. É a resposta apropriada ao Deus que os criou. E Israel no deserto reconhece imediatamente esta linguagem. É a oferta ao Senhor. São os primogênitos.
é a gordura, é a linguagem do seu próprio culto. Moisés como que os convida para se examinarem como adoradores. Aqueles que também trazem ofertas. E a nós também, notem. Porque também nós viemos aqui esta manhã para adorar a Deus. Mas aquilo que devemos pensar neste momento é que nem toda a adoração é igual. E os dois irmãos representam dois diferentes tipos de adoração. De Abel, notem, diz que ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Significa que ele trouxe o primeiro e o melhor, porque são os primogênitos e é a gordura que era considerada a parte melhor. Mas de Caim nós lemos apenas do fruto da terra. Abel traz do que há de mais precioso. De Caim apenas se diz que trouxe, sem primícia, sem o melhor. A questão aqui neste texto não é essencialmente a matéria oferecida, carne ou legumes, porque a própria lei previa ofertas de cereais, as primícias da terra. Caim poderia ter trazido das primícias da terra. E por isso nós lemos no versículo 4, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Notem esta ordem, primeiro a pessoa, depois a oferta. Para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus olha para o homem antes de olhar para o dom. O foco primeiro é o adorador. O que significa que as ofertas a Deus não são uma mera transação. Entendem? Na maioria das religiões, seja daquele tempo, mas ainda hoje, o que importa é o que as pessoas trazem. Não é tanto o coração, é a matéria. Mas neste caso não é, porque o assunto é pessoal. De relacionamento, um Deus pessoal que se relaciona com o ser humano criado à sua imagem. Entendem? A questão nunca foi apenas o que estava a ser oferecido. A oferta apenas refletiu o coração do adorador. Ouçam o que o autor da carta aos Hebreus escreveu acerca do texto, deste mesmo texto, o texto que nós já lemos hoje. Em Hebreus 11:4, diz-nos: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. A diferença entre Abel e Caim foi a fé manifestada num maior sacrifício. E notem que é exatamente no mesmo capítulo, o mesmo texto que nós lemos hoje, no versículo 6, que acrescenta: sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Caim tinha uma adoração exterior, mas sem coração. Ele cumpriu um ato, ele trouxe uma oferta ao Senhor, mas ele adorava com as mãos, mas sem o seu coração. É o princípio que os profetas haveriam de declarar contra Israel, conforme nós lemos em Isaías 29:13. Este povo aproxima-se de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. É possível, notem, fazer o que é certo da forma errada. Caim não era ateu. Ele acreditava em Deus. Ele trouxe ofertas, mas o seu coração estava longe. Como é que nós sabemos? O versículo 5 mostra-nos. Quando lemos: e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. A rejeição de Caim da sua oferta não levaram Caim ao arrependimento. Em vez disso, notem, ele fica irado. E a sua ira revela o seu coração. Revela o que já lá estava quando ele trouxe a oferta a Deus. Pensem comigo aqui. Se o coração de Caim buscasse a Deus, se o seu foco na adoração fosse Deus, então a rejeição de Deus tê-lo-ia quebrantado, tê-lo-ia trazido de volta. Mas quem se enfurece por não ter sido aceite, não consegue refletir sobre o mal que fez. É um coração que à partida não estava disposto a agradar a Deus. Aproximava-se de Deus para receber alguma coisa dele. Entendem? Se o meu desejo é agradar a Deus, então se Deus não está agradado, eu quero saber como agradá-lo. Mas Caim ficou irado, porque a adoração era um meio para os seus fins. Quando Deus não lhe rendeu o retorno esperado, então veio a fúria. A fúria de quem foi frustrado no seu próprio desejo.
em vez da tristeza e da contrição de quem ofendeu a Deus. Ou seja, Caim adorava a Deus para se servir de Deus. Ele buscava o dom, mas não buscava o doador. Ele buscava uma bênção, mas não o Senhor dessa bênção. Era uma religião ao serviço do eu. Notem, a fé de Abel chega-se a Deus por Deus. Mas Caim chega-se a Deus por Caim. Por isso, notem, quando Abel e a sua oferta são aceites, isso é pura graça. Mas quando Caim é rejeitado, ele recebe essa rejeição como um insulto, porque sempre tudo teve a ver com ele. É aqui, meus irmãos, que se desfaz a expectativa com que o capítulo abriu. Quem é que nós esperávamos que pudesse ser a semente prometida? Caim, o primogênito, o alcanceio do Senhor, um varão, aquele que parecia ter tudo a seu favor, mas é Caim que Deus rejeita. E é aqui que o texto confronta cada um de nós. 2 irmãos apresentam ofertas a Deus. Um é aceito e o outro é rejeitado. Nota bem, o facto de seres filho de um cristão não te salva. Reconheceres que existe um Deus não te salva. Uma decisão ou uma oração que fizeste no passado não te salvam. Estares aqui presente, domingo após domingo, não te salvam. Até seres membro desta igreja, não te salva. A salvação é unicamente pela fé. Uma fé pessoal. O que nos leva a outra pergunta. Que fé é esta? Que fé salvífica é esta? Que fé é esta que nos leva a que Deus nos aceite? Isto é necessário porque Caim também tinha uma fé. Mas nem toda a fé é igual. A fé de Abel, a fé que foi aceita por Deus, não era um sentimento vago. Não era uma fé sem objeto. A fé de Abel era em Deus e na sua promessa. Não era em si mesmo. Lembram-se, mais uma vez, a semente que haveria de ferir a cabeça da serpente? E como já o vimos na última pregação em Gênesis, a substância dessa promessa é Cristo. Como Paulo diz aos Gálatas. É o Senhor Jesus que cumpriu e é a semente da mulher. Abel acreditava em Deus e na sua promessa. Nota, irmãos, como nós ainda hoje. Mas ele olhava para a frente, quando Deus haveria de cumprir a sua promessa. Nós olhamos para trás, porque o Filho já se tornou homem. Já cumpriu essa mesma promessa. A sua oferta foi, por isso, uma expressão da sua fé. Abel fez o que Adão tinha feito ao dar o nome a Eva. Ele fez o que a sua mãe Eva, no nascimento de Caim, expressarem a sua fé em Deus e nas suas promessas. Queridos irmãos, a adoração que Deus quer é uma adoração pela fé. Porque, como lemos em Hebreus 11:6, mais uma vez, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ponto número 1, fé. Ponto número 2, arrependimento. A partir do versículo 6, Caim é confrontado por Deus. Lemos, e o Senhor disse a Caim. Mas neste momento nós precisamos também prestar atenção a quem já não aparece nesta cena. Lembram-se no capítulo 3? Quem foi a fonte da tentação? A serpente. Mas agora notem como o antagonista desta história é um ser humano. A inimizade de Gênesis 3:15 entre a semente da serpente e a semente da mulher agora toma forma numa pessoa. A semente da serpente é um homem. Porque lembrem-se, como já tínhamos dito no capítulo 3, estas sementes eram espirituais. Não era uma serpentinha que ia nascer. Certo? Eram sementes espirituais. Eram seres humanos. No seu próprio pecado, Caim está do lado da serpente. É a sua semente contra Deus. E notem como Deus fala com Caim. Deus faz perguntas. Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Nós já vimos esta forma de comunicação anteriormente. É o mesmo padrão que nós vimos no capítulo 3. Quando Deus diz a Adão, onde estás? Ou como diz à mulher, por que fizeste isso? E lembrem-se,
As perguntas de Deus não servem para recolher informação, porque Deus sabe todas as coisas. Deus vem a Caim com perguntas para levar Caim a confrontar-se com o seu pecado. São um meio de convicção. Essas perguntas são a expressão da graça de Deus mesmo no meio do seu pecado. Notem. Deus fala com Caim antes de ele agir contra o seu irmão. As perguntas servem como um aviso. Oh, meus irmãos, quando a palavra de Deus vem a nós, é pura graça. Como nós lemos em 2 Timóteo 3, 16 e 17, é para nos ensinar, é para nos corrigir, é para sermos perfeitos. Ou conforme lemos em Hebreus 4, 12 e 13, de que a palavra de Deus é viva e eficaz e tem esta capacidade de ser mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É a palavra de Deus que tem a capacidade de discernir os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. É isso que a palavra de Deus está a procurar fazer a Caim, a trazer convicção, porque a palavra de Deus coloca a nu o nosso coração. Aquilo que muitas vezes nem nós sequer estamos conscientes. Meus queridos irmãos, quando a palavra confronta o nosso pecado, Deus está a avisar-nos. É a sua graça sobre nós. E nós devemos ouvir. O aviso é a graça de Deus sobre o pecador. É a oportunidade de arrependimento. Infelizmente, a grande desgraça é que a palavra de Deus é continuamente desprezada, com todas as consequências que daí vêm. Porque a justiça de Deus não falha. Vejam o versículo 7. Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Notem, irmãos, Deus não foi arbitrário na sua escolha da aceitação da oferta. Deus não fez um dó e tá e escolheu aleatoriamente entre Caim e Abel. A rejeição da oferta tinha uma causa. Caim fez algo de mal. E se tinha causa, há remédio. Porque ao mesmo tempo, se ele fizer bem, será aceite. Entendem? É uma chamada ao arrependimento. Caim recebe a oportunidade de corrigir os seus caminhos, confrontado com a palavra de Deus. Reparem, irmãos, no fio que atravessa estes versículos, porque é simplesmente maravilhoso. No versículo 5 nós lemos que lhe descaiu o seu semblante. O rosto de Caim como que caiu. No versículo 6, Deus pergunta: por que descaiu o teu semblante? E depois, um pouco mais à frente, não é bem claro nas nossas traduções, mas essa palavra que vem aí traduzida por aceitação, que é uma boa tradução, no versículo 7, mas que literalmente significa levantamento. Ou seja, se fizeres bem, não haverá levantamento. Deus não fala neste caso da aceitação da sua oferta propriamente dita. Fala da aceitação de Caim enquanto pessoa, representada no levantamento do seu rosto. Deus como que pega no rosto caído de Caim e diz-lhe que há remédio para que este rosto seja levantado. Mas notem-me bem, porque a possibilidade da restauração de Caim não virá por Deus esconder a seriedade do seu pecado. Deus não propõe o levantamento do rosto de Caim ao dizer assim a Caim: pronto, Caim, não faz mal. Vejam o versículo 7. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Esta é a imagem. O pecado é como que uma fera agachada à porta, à espreita. E essa fera deseja Caim. Nós já vimos anteriormente no capítulo 3 que esta palavra desejo é alguma coisa contra. Esta fera está contra ti. Quer exercer domínio sobre ti. E a responsabilidade de Caim é não deixar que o pecado domine sobre ele. Onde é que esta luta ocorre? Fora ou dentro do homem? Fora ou dentro de Caim? Notem como é dentro. No capítulo 3 a tentação veio de fora, agora a batalha é no coração. Mente e coração. Pensamentos e desejos. É exatamente isto que nós lemos em Tiago 1, 14 e 15. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é o desejo mau produzido pelos nossos corações. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Notem, a tentação já não vem de fora. Estamos num mundo quebrado pelo pecado. Nascemos com uma natureza humana pecaminosa.
O desejo mau vem de dentro do próprio coração. É em Caim que nós vemos esta sequência inteira pela primeira vez, tão clara, pós-queda, que Tiago retrata. O coração corrompido, a ira não dominada e a morte consumada. Mas atenção, porque o coração corrompido e a ira já são pecado. E quem o diz é o próprio Deus, ao interrogá-lo e a receitar-lhe um remédio. Entendem? Porque se a ira de Caim fosse justa, então ele não precisava de se arrepender. Mas Caim não se ira, porque alguém lhe fez mal ou cometeu qualquer injustiça contra ele. Porquê que Caim se ira? Caim fica irado porque ele é rejeitado e o seu irmão é aceite. É ira contra a justiça do irmão e por isso é uma ira contra Deus. E entre esta ira e o homicídio que se segue, não existe diferença de natureza. Existe apenas diferença de grau. Nós não queremos dizer que todos os pecados são iguais, porque as consequências do pecado são diferentes. Mas o que dizemos é que a natureza dos dois pecados é a mesma. Entendem? Não existe um Caim inocente no versículo 5 que se torna pecador no versículo 8. Deus confronta o seu pecado quando ele, sendo grave, ainda não se materializou no seu grau maior, o homicídio. Foi exatamente isso que nós vimos, por exemplo, na escola dominical e temos visto nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a expressão do pecado no seu grau maior. Não matarás. Certo? Mas ele não se restringe, a natureza deste pecado não se restringe ao ato de matar alguém. Quando os nossos pensamentos já são errados, quando atacamos o nosso irmão, aí já está a natureza desse pecado apenas num grau diferente. Entendem? Meus irmãos, e nós? A ira de Caim não nasceu de um mal que lhe fizeram. Nasceu do seu pecado e de Deus ter aceito o seu irmão. Entendem, irmãos? É aquela inveja da benção alheia, tão comum na nossa cultura. Ou será que sou eu que apenas o único que alguma vez sentiu inveja de alguém? E esta inveja também entra pela porta da igreja. Quando o meu irmão é usado e eu não. Quando o trabalho do outro é reconhecido e o meu passa despercebido. Quando Deus abençoa a casa do meu irmão e não abençoa a minha como eu desejava. E o nosso rosto cai. E a nossa inveja cresce. Agora é preciso não interpretar mal esta passagem. Porque alguém pode pensar que a solução para Caim está na sua capacidade de dominar o pecado. Afinal, não foi isso que Deus disse? E sobre ele dominarás? Mas notem bem, isto é um mandamento. O que Deus diz é um mandamento, não é uma promessa de capacidade. O mandamento mede o dever. O mandamento não está a medir a força ou a capacidade que Caim tem. O que Deus manda é a sua lei, que é boa, justa e apropriada. Ela é perfeita. Ela diz-nos o que nós devemos ser. E ao dizê-lo também nos mostra o que nós não somos. Deus coloca Caim diante do seu dever e com isso diante da sua condição. É por isso que o remédio que Deus está a dar não pode ser esforça-te mais, Caim. Tens que te esforçar para conseguir. Deus não minimiza o pecado. Deus não o desculpa. Deus chama-o a abandonar o mal. Mas nós vemos que Caim não domina o seu pecado, porque o pecado já é senhor dele naquele momento. Entendem? É exatamente por isso que a resposta ao nosso pecado só pode ser fé e arrependimento. É a fé que Caim não teve e que por isso o torna incapaz de se arrepender. E por isso lemos o versículo 8. E falou um Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Não sabemos o que Caim disse. Apenas falou com o irmão e levou-o para o campo, longe, onde ninguém vê. Uma premeditação clara. Entendem? Não foi um calor do momento. Entre a palavra de Deus e o golpe, houve espaço para pensar. E ele pensou.
e não se arrependeu dos seus pecados. Este versículo é por isso uma tragédia. Deus tinha oferecido a Caim a possibilidade do seu rosto ser levantado. Mas Caim levanta-se, mas para matar o seu irmão. Notem a palavra que se repete aqui. Irmão. Contra o seu irmão Abel. O texto como que martela esta relação fraternal no exato momento do crime. Caim levantou a sua mão para matar o seu irmão. Caim foi dominado pelo pecado, mesmo tendo sido avisado por Deus. Notem que mais uma vez nós vemos que o problema não foi a falta de aviso. O problema não foi de circunstâncias. O problema foi do seu coração. A ira do versículo 5 tornou-se sangue no versículo 8. E aqui se revela pela primeira vez a marca da semente da serpente. O apóstolo João dilo sem rodeios. Nós lemos em 1 João 3,12. Caim era do maligno e matou o seu irmão, porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. A marca da semente da serpente é o ódio ao irmão justo. Abel está morto. O seu sangue foi derramado e a terra recebe-o. E o sangue derramado clama por justiça. E a justiça de Deus virá. Nós vamos ver isto mesmo na próxima semana, se Deus quiser. Porque Deus é justo, Ele não trata o pecado como se não fosse nada. Meus irmãos, o sangue de Abel é exatamente o que nós temos todos os dias. Nós vivemos rodeados de injustiça. A injustiça que lemos nos jornais todos os dias, mas também a que sofremos na pele. Nós olhamos à nossa volta e perguntamos muitas vezes: onde está a justiça? Mas é aqui que precisamos ter muito cuidado. Porque, meus irmãos, este texto não nos coloca no lugar de Abel. Coloca-nos no lugar de Caim. E se o sangue de Abel clama contra a injustiça, o clamor que tu exiges contra a injustiça no mundo vira-se contra ti. Contra a tua incredulidade, contra a tua inveja, contra a tua ira, contra a tua desobediência, contra o teu pecado. És tu que estás do lado errado da história. És tu que, como pecador, és o réu. Foi assim que nasceste. Foi com uma natureza humana pecaminosa que a tua mãe te deu à luz. Não nasceste justo, nem é justo em ti mesmo. E o problema é exatamente este. Se o sangue de Abel clama por justiça, se tu clamas pela justiça daquele homicídio, lembra-te que isso não vai resolver o problema da justiça que clama. Porque o clamor exige, mas não paga. Vejam o que vai acontecer. Quando a justiça cair sobre Caim, o que é que temos? Temos um justo morto e um culpado condenado. Porque a justiça condena, mas não pode salvar ninguém. É por isso que é aqui que temos de voltar ao fundamento, ao que precede este episódio. Antes que Caim e Abel terem nascido, Deus tinha prometido salvação. E o autor aos Hebreus mostra este cumprimento. No capítulo seguinte ao que nós lemos há pouco no livro de Hebreus, ele lembra Abel, mas fala-nos de algo melhor do que Abel. Nós lemos isto no capítulo 12, versículo 24, diz que nós chegamos a Jesus. É a razão pela qual nós estamos aqui hoje. É a razão da nossa esperança. É a razão da nossa adoração. Nós chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E ao sangue da aspersão. E agora vejam o contraste que faz aqui, o contraste que a Bíblia faz, que fala melhor do que o de Abel. Entendem? O sangue do Senhor Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Porque Jesus é a semente prometida. Também ele justo, mas perfeito, sem mácula. Também ele morto. O seu sangue também derramado, mas um sangue infinitamente melhor do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Abel exige justiça.
Mas é a justiça que tu e eu não conseguimos pagar. O nosso pecado exige uma justiça que nós não podemos pagar, meus irmãos. Nós nascemos mortos nos nossos pecados. Nós somos culpados. Mas o sangue de Jesus é muito melhor do que o sangue de Caim. O sangue de Jesus resolve o problema da justiça porque ele paga o preço dos nossos pecados. Porque naquela cruz o justo morreu no lugar dos culpados. Entendem esta maravilha, irmãos? É quando o texto nos coloca no lugar de Caim, nós somos lembrados de quem éramos. E somos lembrados do porquê de sermos o que somos. O sangue de Abel clama contra Caim. O nosso pecado é a prova da nossa culpa. Mas, meu querido irmão, o sangue de Cristo não clama contra ti. Ele clama por ti. O sangue de Jesus foi derramado para te salvar. Vejam este contraste. Caim tirou a vida ao irmão, mas Cristo deu a sua vida pelos seus inimigos para fazer deles seus irmãos. Abel morreu porque era justo, mas Cristo, sendo justo, morreu pelos injustos. Estão a ver a mesa à minha frente? Estamos prestes a tomar a ceia do Senhor. E o cálice que vais ter nas mãos anuncia exatamente este sangue. O sangue fala melhor. O sangue da nova aliança, derramado para perdão dos nossos pecados. Mas nota também o que esta mesa exige, porque lemo-la todas as vezes que tomamos esta ceia. E vamos lê-la hoje também. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examina-te a ti mesmo. Não para te afastares de Deus como Caim. Ouve a palavra de Deus que te chama ao arrependimento e à salvação, para poderes vir à mesa de uma forma apropriada, para poderes vir pela fé e com um coração arrependido. É por isso que o exame que este texto nos deixa é pensarmos com que coração te achegas. Vens a Deus por Deus ou vens a Deus por ti? Vens adorar a Deus ou aproximas-te de Deus porque pensas que podes com Ele ganhar alguma coisa para cumprir os teus desejos? Se o teu rosto está caído no teu pecado, a solução é fé e arrependimento. A solução é trazer o teu pecado à luz, porque há remédio. Porque o rosto que caiu pode ser levantado. Meus irmãos, não é a nossa oferta que nos torna aceitáveis. Tu és aceito por Deus, porque foi Cristo que morreu no teu lugar. Por isso, crê nele. Coloca nele a tua fé. Arrepende dos teus pecados. Entrega-te de forma completa. Porque o nosso Deus é um Deus de salvação. E onde o nosso pecado abundou, a sua graça superabundou. Vamos orar. Pai do céu, nós vimos a Ti, não porque nós somos justos em nós mesmos, mas porque o Senhor Jesus é justo. É através dele que nós vimos a Ti. Foi através dele que nos declaraste justificados. Tu declaras uma coisa que nós não somos em nós mesmos, mas o Senhor Jesus é. E por isso, ó Pai, nós te pedimos que Tu aceites a nossa adoração, porque a trazemos no nome do Senhor Jesus e através dele. Nós te pedimos que a Tua graça esteja sobre nós. Ó Pai, àqueles que estão em pecado, nós te pedimos que tragas a convicção do Espírito Santo. E a nós que já somos Teus, nós te pedimos que o poder do Espírito Santo molde as nossas vidas. Que Ele ilumine as nossas mentes para nós entendermos a Tua palavra. Que Ele transforme os nossos pensamentos para pensarmos como Tu. Que transforme os nossos corações para que os nossos desejos e as nossas ações sejam puras
Ó Pai, nós vimos a Ti completamente conscientes que não está em nós a capacidade nem de querer, nem de obedecer. Oramos a Ti exclusivamente pela graça. Oramos a Ti exclusivamente por causa do Senhor Jesus, que morreu na cruz. Oramos exclusivamente porque o Espírito Santo nos dá essa capacidade. É por isso que nós vimos a Ti com confiança. Não é uma confiança em nós próprios. Vimos a Ti com ousadia, não vimos a Ti mais com medo. Mas vimos a Ti com o grande desejo de sermos como o Senhor Jesus. E é por isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.